A chuva caía forte naquela noite, como se o céu inteiro tivesse decidido desabar de uma vez. Do lado de dentro da casa, o silêncio era ainda mais pesado. Clara estava encostada na parede da sala, tentando controlar a respiração curta que insistia em falhar. A dor no peito vinha em ondas lentas, profundas, e cada vez mais difíceis de esconder. Mas, naquele momento, não era a doença que mais a fazia tremer. Era o olhar frio de Ricardo. Ele permanecia perto da porta, impaciente, girando a chave do carro entre os dedos, como se cada segundo ali fosse uma perda de tempo. Não havia preocupação em seu rosto. Não havia carinho. Apenas cansaço e distância. Você precisa ir, Clara, disse ele, sem levantar a voz. Frio. Direto. Definitivo. Eu não posso mais viver assim. As palavras atravessaram o ar como algo cortante. Clara tentou responder, mas a voz saiu fraca, quase um sussurro quebrado. Eu só preciso de mais um pouco de tempo. Ricardo desviou o olhar, evitando encarar as lágrimas que começavam a se formar. Por um segundo, o silêncio pareceu pedir que ele voltasse atrás. Mas o orgulho falou mais alto. Eu já esperei demais. Então ele abriu a porta. O vento entrou primeiro, trazendo a chuva gelada que rapidamente molhou o chão da entrada. Clara segurou a pequena bolsa contra o corpo, como se aquilo fosse tudo que restava da própria vida. Nenhum abraço. Nenhuma despedida. Nenhuma promessa de voltar. Apenas o som seco da porta se fechando atrás dela. Do lado de fora, a chuva escondia suas lágrimas. Do lado de dentro, Ricardo acreditava ter se livrado de um peso. Mas naquela mesma noite, sem que ele soubesse, o destino começava a escrever uma história que mudaria tudo para sempre. A chuva não diminuía. Clara caminhava devagar pela calçada molhada, segurando a bolsa contra o peito como se aquilo pudesse protegê-la do frio, ou da própria dor que crescia dentro dela. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. A respiração vinha curta, irregular, e a tontura fazia as luzes da rua girarem diante dos seus olhos. Mesmo assim, ela continuava. Porque parar significava cair. E, no fundo, Clara tinha medo de que, se caísse, não teria forças para levantar outra vez. Os carros passavam rápidos, levantando respingos de água suja. Pessoas corriam para se abrigar da chuva, mas ninguém reparava nela. Ninguém via a mulher frágil caminhando sozinha na escuridão. Depois de alguns minutos, ou talvez horas, ela já não sabia, as pernas simplesmente não obedeceram mais. Clara se sentou na beira da calçada, tremendo. O frio atravessava a roupa fina, mas não era só isso. Havia um cansaço profundo, daqueles que não vêm do corpo, e sim da alma. Seus olhos se encheram de lágrimas silenciosas. Não pelo dinheiro, não pela casa, mas porque, no momento em que mais precisava, ela tinha sido deixada sozinha. Uma luz forte surgiu ao longe. Um carro diminuía a velocidade. Por um instante, Clara pensou que fosse apenas mais alguém passando direto. Mas o veículo parou. A porta se abriu rapidamente, e um homem mais velho desceu, olhando ao redor com preocupação genuína, algo que ela não via há muito tempo. Moça, você está bem? Perguntou ele, aproximando-se devagar, como quem teme assustar um pássaro ferido. Clara tentou responder, tentou sorrir, mas antes que qualquer palavra saísse, a visão escureceu de vez. Seu corpo cedeu. E, naquela mesma noite em que perdeu tudo, sem que ela soubesse, algo começava a mudar. Enquanto isso, a quilômetros dali, Ricardo acreditava estar finalmente em paz. Sem discussões. Sem preocupações. Sem peso. Ele só ainda não entendia uma coisa simples. Algumas decisões parecem libertadoras no começo, mas se transformam no maior arrependimento de uma vida inteira. O som constante de um monitor cardíaco foi a primeira coisa que Clara ouviu. Um bip, lento, regular, insistente. Como se lembrasse, a cada segundo, que ela ainda estava ali. Quando abriu os olhos, tudo parecia branco demais. As luzes do teto. As paredes silenciosas. O cheiro limpo e frio de hospital. Por alguns instantes, ela não entendeu onde estava, nem como tinha chegado ali. Até que a dor voltou. Forte. Profunda. Impossível de ignorar. A memória da chuva, da calçada, do vazio, tudo veio de uma vez. Clara fechou os olhos novamente, deixando uma lágrima escapar devagar pelo canto do rosto.
Não era apenas dor física. Era o peso de perceber que, naquele momento tão frágil, ela não tinha ninguém. Nenhuma mão segurando a dela. Nenhuma voz dizendo que tudo ficaria bem. A porta do quarto se abriu com cuidado, e um médico entrou, seguido por uma enfermeira. O olhar dele era gentil, mas sério demais para trazer conforto. Clara, você teve uma crise grave, disse, em tom calmo. Precisamos começar um tratamento imediatamente. Ela não perguntou detalhes. No fundo, já sabia. É, muito sério. Sussurrou, quase sem voz. O médico hesitou por um segundo. Aquele silêncio curto respondeu antes das palavras. Nós vamos fazer tudo possível. Tudo possível. Às vezes, essa frase significa esperança. Mas, outras vezes, significa que o tempo está acabando. Clara respirou fundo, sentindo o peito doer novamente. Não pelo medo de morrer, mas pela tristeza silenciosa de perceber que sua história talvez terminasse sem despedidas. O que ninguém naquele quarto sabia, nem o médico, nem a enfermeira, era que Clara guardava um segredo. Algo antigo, esquecido por todos, mas poderoso o suficiente para mudar completamente o rumo daquela história. E, do lado de fora daquele hospital, o destino já começava a se mover. A manhã chegou silenciosa ao hospital, como se tivesse medo de fazer barulho diante da fragilidade daquele quarto. Clara permanecia imóvel na cama, observando a luz fraca atravessar a cortina. Havia uma calma estranha no ar, não de paz, mas de aceitação. Durante anos, ela guardou tudo sozinha. A doença, as dores, os medos que nunca contou a ninguém. E, principalmente, o segredo. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Antes que pudesse responder, o homem que a ajudara na noite da chuva entrou devagar, segurando algo nas mãos. Era um envelope antigo, levemente amarelado pelo tempo. Ele parecia cuidadoso demais para ser apenas um papel comum. Encontraram isso entre as suas coisas, disse ele, com voz baixa. Achei que você deveria ver. Clara regalou levemente os olhos. Por um instante, o coração pareceu esquecer até mesmo da própria doença. Suas mãos tremeram ao pegar o envelope. Ela conhecia aquele papel. Conhecia o peso dele, mesmo sem abri-lo. Fazia anos desde a última vez que o tinha visto. Anos desde que decidiu escondê-lo do mundo, inclusive de Ricardo. Com cuidado, deslizou os dedos pela borda e abriu devagar. Dentro havia documentos antigos, assinaturas reconhecíveis, e números grandes demais para parecerem reais. Uma herança. Milionária. O ar ficou preso em seu peito, não pela surpresa, mas pela lembrança de tudo que tinha escolhido sacrificar em silêncio. Ela poderia ter pago os melhores médicos, os melhores tratamentos, uma vida confortável, sem sofrimento, mas escolheu permanecer ao lado de quem amava, mesmo quando esse amor já não era mais o mesmo. Uma lágrima escorreu lentamente, não de alegria, nem de alívio, mas da dor silenciosa de perceber que, agora, talvez fosse tarde demais para usar qualquer daquelas riquezas. Porque havia coisas que dinheiro nenhum no mundo poderia comprar. Tempo, cuidado, presença. E, naquele momento, tudo que Clara realmente queria, era algo que já tinha perdido. Sem saber, longe dali, Ricardo estava prestes a descobrir a verdade que mudaria sua vida para sempre. Naquela mesma manhã, longe do hospital, a casa parecia estranhamente quieta. Ricardo acordou mais tarde do que o costume. Sem barulho na cozinha. Sem passos pelo corredor. Sem a voz suave que antes preenchia os pequenos espaços do dia. Por um instante, ele sentiu algo diferente, mas afastou rápido, como quem empurra um pensamento incômodo para longe. É melhor assim, murmurou para si mesmo, tentando acreditar nas próprias palavras. Levantou-se, preparou o café apenas para uma xícara e sentou-se à mesa vazia. O som da colher tocando a porcelana ecoou mais do que deveria. Era só silêncio. Mas não um silêncio de paz. Era um silêncio pesado, desconfortável, daqueles que fazem a gente perceber coisas que tentou ignorar por muito tempo. Ricardo pegou o celular automaticamente, quase sem pensar. Por hábito, abriu a conversa com Clara. A última mensagem ainda estava lá. Sem resposta. Ele travou por alguns segundos, olhando a tela acesa.
O orgulho dizia para deixar aquilo como estava. Mas algo mais profundo, difícil de explicar, apertava seu peito devagar. Mesmo assim, bloqueou o celular e o deixou sobre a mesa. Ela vai ficar bem, sempre ficou, disse em voz baixa, como se repetir aquilo pudesse tornar verdade. Tentou seguir a rotina. Tomou banho. Vestiu-se. Saiu para trabalhar. Mas, durante todo o caminho, uma sensação estranha o acompanhava. Como se tivesse esquecido algo importante. Algo que não poderia ser recuperado depois. No escritório, as conversas pareciam distantes. Os números não faziam sentido. As horas não passavam. E, pela primeira vez em muito tempo, Ricardo sentiu um vazio que dinheiro nenhum conseguia preencher. Um incômodo silencioso, crescendo devagar, como um aviso que ele ainda não queria entender. Sem saber, naquele exato momento, a vida de Clara estava por um fio. E muito em breve, uma única ligação seria suficiente para destruir todas as certezas que Ricardo ainda tentava manter de pé. O dia avançava lento demais no escritório. Ricardo tentava se concentrar na tela do computador, mas as palavras embaralhavam diante dos olhos. Os números não faziam sentido. As vozes ao redor pareciam distantes, como se viessem de outro lugar. Era apenas cansaço, ele pensou. Ou talvez estresse. Nada além disso. Mas, no fundo, havia algo diferente. Um peso silencioso no peito, difícil de explicar, impossível de ignorar completamente. Foi então que o celular vibrou sobre a mesa. Um número desconhecido. Ricardo quase deixou tocar até parar. Normalmente deixaria. Mas, por alguma razão que ele mesmo não entendeu, pegou o aparelho antes do último toque. Alô? Do outro lado, uma voz calma, profissional, cuidadosa demais. Senhor Ricardo, estou ligando do Hospital Central. É sobre a Clara. O mundo pareceu parar por um segundo. Não um segundo comum, mas aquele tipo de silêncio estranho que antecede algo irreversível. Ricardo engoliu seco, sentindo a garganta apertar sem aviso. O que aconteceu? Houve uma pequena pausa. Curta, mas pesada o suficiente para dizer tudo antes mesmo das palavras chegarem. Ela deu entrada em estado grave. Achamos que o senhor deveria vir, o quanto antes. O quanto antes. A frase ecoou dentro dele como um choque frio. De repente, o escritório, os problemas, o orgulho, tudo perdeu importância. Ricardo se levantou rápido demais, derrubando a cadeira sem perceber. As mãos tremiam enquanto pegava as chaves. Pela primeira vez desde a noite da chuva, um medo real atravessou seu peito. Não o medo de perder dinheiro. Não o medo de errar. Mas o medo de que, talvez ainda houvesse algo que ele precisava dizer. E que o tempo pudesse não esperar. Minutos depois, já dirigindo em alta velocidade pelas ruas da cidade, um pensamento começou a crescer dentro dele, silencioso, inevitável. E se eu tiver chegado tarde demais? Sem saber, naquele exato momento, o destino preparava a revelação que mudaria sua vida para sempre. O carro parou bruscamente em frente ao hospital. Ricardo nem percebeu direito como tinha chegado ali. O caminho inteiro passou como um borrão, sinais vermelhos ignorados, buzinas distantes, pensamentos confusos demais para organizar. Tudo que existia agora era um medo crescente dentro do peito. Ele atravessou a entrada quase correndo, com a respiração pesada e as mãos frias. O cheiro de hospital trouxe uma sensação estranha, como se aquele lugar guardasse respostas que ele ainda não estava pronto para ouvir. Clara! Clara! Repetia para si mesmo, em silêncio, como se o nome dela pudesse manter alguma esperança viva. Na recepção, disse o nome dela com pressa. A atendente olhou a tela, depois levantou os olhos devagar. Havia algo naquele olhar. Algo que fez o coração dele afundar antes mesmo de qualquer palavra. Quarto 312, respondeu suavemente. O corredor parecia não ter fim. Cada passo ecoava alto demais. Cada porta fechada aumentava a sensação de atraso, de erro, de tempo perdido. Quando finalmente chegou diante do quarto, Ricardo parou. A mão tremia sobre a maçaneta. Um simples movimento, mas pesado como nunca antes. Por um segundo, pensou em não entrar. Como se, mantendo a porta fechada, ainda pudesse evitar a verdade. Mas abriu. O quarto estava silencioso demais. Clara estava deitada,
pálida, imóvel, ligada a aparelhos que faziam por ela o que o corpo já não conseguia fazer sozinho. O som lento do monitor preenchia o espaço como um lembrete cruel de fragilidade. Ricardo deu um passo à frente, depois outro, incapaz de reconhecer a própria voz quando finalmente sussurrou: Clara, eu cheguei. Nenhuma resposta. Apenas o som contínuo do aparelho, e um vazio que começou a rasgar algo dentro dele. O médico se aproximou devagar, colocando a mão em seu ombro. E disse, com a delicadeza de quem sabe que certas palavras mudam tudo: Ela perguntou por você, ontem. Ontem. A palavra caiu como um golpe impossível de evitar. Naquele instante, Ricardo entendeu algo que nunca quis admitir. Algumas escolhas parecem pequenas quando são feitas, mas se tornam eternas quando já não podem ser desfeitas. E, pela primeira vez, o orgulho não servia mais para protegê-lo da dor. Ricardo permaneceu imóvel ao lado da cama. O tempo parecia não avançar dentro daquele quarto. Cada segundo pesava mais do que o anterior, como se o próprio silêncio estivesse esperando algo impossível de acontecer. Os olhos dele percorriam o rosto pálido de Clara, tentando encontrar qualquer sinal, qualquer movimento, qualquer chance de voltar atrás no que tinha feito. Mas não havia nada. Apenas a respiração fraca sustentada pelos aparelhos, e a distância dolorosa entre o presente e tudo que já não podia ser mudado. Uma voz suave interrompeu aquele momento suspenso. Senhor Ricardo. Era o homem mais velho que havia ajudado Clara na noite da chuva. Ele segurava um envelope simples nas mãos, mas havia um cuidado profundo em cada gesto. Ela pediu que eu entregasse isso, se o senhor viesse. Ricardo pegou o envelope devagar, como se temesse descobrir algo que não conseguiria suportar. Os dedos tremiam enquanto o abria. Dentro havia documentos dobrados com cuidado, papéis antigos, assinaturas reconhecíveis, e números altos demais para ignorar. Uma herança. Milionária. O ar pareceu desaparecer do quarto por um instante. Mas havia mais. Entre os documentos, uma folha escrita à mão. A letra fraca, irregular, inegavelmente dela. Ricardo começou a ler, e cada palavra atravessou seu peito como algo vivo. Ricardo, eu nunca quis ser um peso na sua vida. Só queria um pouco mais de tempo, ao seu lado. A herança que recebi poderia pagar qualquer tratamento, qualquer médico, qualquer cura possível. Mas eu preferia ter você comigo, mesmo que não tivéssemos nada. Se um dia você ler esta carta, espero que entenda uma coisa simples. Amor não é ficar quando é fácil, é permanecer quando tudo dói. Eu te perdoo. Clara. As letras começaram a borrar diante das lágrimas que ele não conseguiu impedir. Milhões de reais, tratamentos possíveis, tempo que ainda poderia existir. E, ainda assim, tudo que ela realmente queria era que ele não tivesse ido embora. Naquele instante, uma verdade cruel se formou dentro dele. Ricardo nunca foi pobre de dinheiro. Mas sempre foi profundamente pobre de amor. E agora, talvez fosse tarde demais para aprender. Dias se passaram, mas, para Ricardo, o tempo parecia não se mover. A casa continuava a mesma. Os mesmos móveis. As mesmas paredes. O mesmo silêncio. Mas algo essencial havia desaparecido. Ele caminhava pelos cômodos devagar, como se cada passo precisasse de coragem. Na cozinha, a xícara que Clara costumava usar ainda estava no armário. Na sala, a manta dobrada sobre o sofá permanecia exatamente onde ela havia deixado. Pequenas coisas, simples, mas que agora carregavam um peso impossível de suportar. Ricardo passou a mão pelo rosto, tentando afastar a sensação sufocante que o acompanhava desde o hospital. Não era apenas tristeza. Era algo mais profundo, mais silencioso, mais definitivo. Culpa. Porque, quanto mais o silêncio aumentava, mais lembranças voltavam. O jeito que Clara sorria mesmo com dor. As vezes em que ela pediu apenas um pouco de atenção. Os momentos em que ele escolheu olhar para outro lado. Agora, todas aquelas cenas retornavam com uma clareza cruel. Como se a mente dele insistisse em mostrar exatamente onde tudo tinha começado a quebrar. Sobre a mesa, o envelope da herança permanecia fechado. Intocado. Sem valor. Milhões de reais. E nenhuma possibilidade de pedir desculpas. Ricardo sentou-se devagar na cadeira, sentindo o peso da ausência ocupar cada espaço da casa, e do próprio peito. Algumas perdas fazem barulho. Outras chegam em silêncio.
E são justamente as silenciosas que nunca vão embora de verdade. Naquela noite, sozinho pela primeira vez sem qualquer distração, Ricardo finalmente entendeu algo que evitou a vida inteira. Não foi a doença que levou Clara embora. Nem o destino. Nem o tempo. Foi a escolha dele, de não permanecer quando ela mais precisou. E certas escolhas não têm volta. Meses passaram desde aquela noite no hospital. Para quem olhava de fora, a vida de Ricardo parecia seguir normalmente. Ele continuava trabalhando, atendendo reuniões, respondendo mensagens, cumprindo a rotina como sempre fez. Mas, por dentro, tudo havia mudado. O silêncio já não era apenas da casa. Era dele. As conversas ficaram curtas. Os sorrisos desapareceram. E a pressa constante que antes guiava seus dias deu lugar a uma calma pesada, quase triste. Ele vendeu a casa onde viveram juntos. Não porque precisava do dinheiro, mas porque cada parede guardava lembranças que doíam demais para continuar ali. Grande parte da herança foi doada anonimamente para hospitais e pessoas doentes que não tinham condições de tratamento. Não como forma de redenção, porque algumas culpas não podem ser apagadas, mas como uma tentativa silenciosa de dar sentido ao que restou. Mesmo assim, a dor permanecia. Certa tarde, Ricardo voltou ao hospital onde Clara passou seus últimos dias. Caminhou pelos corredores devagar, sentindo o mesmo cheiro frio, o mesmo silêncio, a mesma sensação de atraso impossível de corrigir. Parou diante do antigo quarto. A porta estava fechada. Ele não entrou. Apenas encostou a mão na parede por alguns segundos, respirando fundo, como se tentasse falar algo que nunca conseguiu dizer a tempo. E, pela primeira vez desde tudo o que aconteceu, deixou as lágrimas caírem sem tentar esconder. Eu entendi, sussurrou, com a voz quebrada. Tarde demais, mas eu entendi. Porque algumas verdades chegam devagar. E quando finalmente chegam, já mudaram tudo. Ricardo saiu do hospital em silêncio, olhando o céu cinzento da tarde. A vida continuava lá fora, como sempre continua. Mas ele sabia que carregaria aquela ausência para sempre. Não como castigo, nem como lembrança amarga, mas como um aviso eterno, sobre o valor das pessoas enquanto ainda estão presentes. Porque o arrependimento tem uma única crueldade: ele sempre chega depois que já não há mais tempo.